Muito bom dia a todos. Pedimos desculpas aqui pelo pequeno atraso, porque o trânsito em São Paulo hoje estava bem difícil. Mas vamos lá. Sem grandes delongas, já dá início ao segundo dia do nosso evento sobre Previdência Social, futuro da Previdência Social. Gostaria de agradecer primeiro a presença de todos, juízes, servidores e servidoras, quem está nos assistindo pela videoconferência. Esse é o primeiro de muitos eventos que a gente pretende fazer sobre o tema, porque o tema teve grandes alterações e os debates, as discussões terão que ser feitas intensamente, né? Como eu estava falando aqui para o doutor Teodoro e para o doutor Luiz Ricardo. Queria agradecer aos apoios recebidos da Escola dos Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú, foram fundamentais para a realização do evento. O primeiro palestrante é o Dr. Teodoro Vicente Agostinho. Quem milita na área previdenciária o conhece, certamente, quase dispensa apresentação, mas, brevemente aqui, o currículo dele ele é mestre e doutorando em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista pela Escola Paulista de Direito, professor de diversas entidades, Mackenzie, EBRAD, Escola Superior de Advocacia, enfim. Tem um vasto currículo aqui, uma vasta experiência na área. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Teodoro. Tem a palavra. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos animar, pessoal, vamos lá. Tema árido, né? Reforma da Previdência, reflexos, reflexões. Mas, antes de mais nada, queria agradecer também ao convite. Doutor Otávio, muito obrigado. Agradeço também ao doutor Omar, que não está aqui, mas que fez o contato comigo, um grande amigo, um grande profissional, assim como muitos aqui, né, da Justiça Federal. Parabenizo pela iniciativa, acho que é muito importante, e esse convite para a advocacia, para a iniciativa privada, em linhas gerais, né, vir aqui conversar é muito importante. Saúdo também os que estão nos acompanhando aí online e os que estão aqui no presencial. O meu tema, regime de capitalização. E aí olha o tamanho da responsabilidade, né, porque eu vou falar sobre capitalização ao lado do professor Otávio, que entende muito da matéria, e ao lado do professor Luiz Ricardo, que é uma das maiores autoridades no assunto. E aí é muito interessante, porque imagino eu que será legal, dentro do que eu vou colocar, até conversei antes com o professor Omar, conversei aqui com o professor Otávio, na verdade é mais dar uma visão sobre o que é o regime de capitalização, trazer algumas reflexões, e aí depois eu tenho certeza que o professor Luiz Ricardo vai poder acrescentar em muito, uma vez que faz um trabalho já há muito tempo nessa área, né? Desde a época da OAB, na ABRAP, OAB Prev. E o que nós temos, o que eu percebo, são alguns mitos, né? Tem aquelas brincadeiras, mitos e verdades, né, sobre a questão da capitalização. É claro que a gente tem que pensar em alguns assuntos, refletir, questionar. A gente tem uma cultura diferente aqui no Brasil, né? Nós, brasileiros, somos diferentes quando se fala desse ponto de vista de prevenção. Então, a minha ideia é mais ou menos essa, trazendo aí a capitalização para vocês. Quem quiser, eu estou em todas as redes sociais, aí tenho postado muitas coisas sobre a parte previdenciária, sobre a questão da reforma. É um momento importante e por isso que é interessante esse tipo de encontro. A gente tem percebido, infelizmente, uma série de notícias falaciosas, erradas mesmo, sobre a questão previdenciária, informações erradas, não é nem equivocada, porque equívoco todo mundo, né, ser humano, pode acontecer, mas são informações erradas. E isso é muito ruim. É muito ruim porque a gente vive, nesse momento, uma insegurança. Eu não digo insegurança em sentido estrito, é insegurança em sentido lato. Nós não sabemos como que isso será recepcionado pelo judiciário, então, por isso que esse diálogo é muito importante. Nós não sabemos algumas interpretações que o governo dará. Para vocês terem uma ideia, o INSS não está recepcionando o requerimento porque o sistema não está pronto e não tem estrutura, que não seria novidade. Então, mal foi promulgada a emenda complementar 103, no mesmo dia já saiu uma medida provisória, a 905, outras virão, que estão todos ali já
Então, cuidado ao comemorar o Ano Novo. Antes de comemorar, quem é advogado, quem trabalha com a área do direito, principalmente previdenciário, vai lá dar uma olhadinha no Diário Oficial se não saiu nada, porque em 2014 a gente tem um histórico, né, da medida provisória que saiu no dia 30 de dezembro. Mas, vamos lá. Meu e-mail está aí também, e o material desde já está autorizado, tá, a ser enviado. Isso aqui é básico, o nosso sistema previdenciário ele é dividido, ramificado, na verdade, né, o nosso sistema. A gente vai ter lá o RPPS, que é o regime próprio, que vem passando por algumas alterações, e tem uma PEC paralela que, se for aprovada, promulgada também, trará mais alterações ainda aos regimes próprios, e aí impacta talvez a maioria de vocês, que aqui estão, acho que a maioria do público é de servidor, né? Seja na conferência e aqui, tem alguns advogados que eu conheço também, mas impactará diretamente. Temos a previdência complementar e temos o regime geral, e é claro que a previdência complementar é aberta e fechada, e tem a FUNPRESP, que aí impacta vocês ainda mais, que é a questão do regime de previdência dos servidores. Isso aqui bem tranquilo. E aí vamos lá, acho que o primeiro ponto aqui para a gente diferenciar a questão dos sistemas, de maneira muito simples mesmo, e eu fiz propositalmente dessa forma, porque a gente também vê muita coisa sendo noticiada. 2 regimes. Qual que é o regime que a gente tem? Qual que é o regime oficial do nosso país? É o regime de repartição simples. Perfeito? De maneira muito simplista, é o que está aí. Todos nós vamos contribuir lá para uma espécie de bolo, de um condomínio social, e depois cada um vai tirando um pedacinho. Sistema de capitalização um pouquinho diferente. Em tese, você sabe o quanto você está contribuindo, vai fazendo uma poupança, e lá na frente você terá acesso a esses fundos, a esse dinheiro, a essa grana que você eventualmente guardou. E guarde bem essa palavra, a essa grana ou a este investimento que você guardou. Eu acho que essa é a palavra-chave. A capitalização ela é entendida mundialmente como sendo um investimento. Talvez esse seja o ponto que a gente tenha que avançar aqui no nosso país. Só que não é só no aspecto da educação, são essas as reflexões que mais adiante vocês perceberão que eu trago aqui. Peço desculpa, ficou um pouquinho ruim aí. Mas quem que financia? No regime que nós temos hoje, no regime de repartição, a gente tem o famoso pacto intergeracional. Os mais novos, eventualmente, vão contribuindo para subsidiar os mais velhos, né, aqueles que estão recebendo aposentadoria. Esse é o ponto, só para a gente entender aqui a reforma, já que o doutor Otávio me deixou um pouco livre para falar também sobre a reforma, esse é o ponto central da motivação técnica da reforma. É a questão do envelhecimento da nossa população e do baixo índice de natalidade. Tá? E aqui, Teodoro, mas você advoga na área previdenciária e está defendendo o argumento do governo. Não, eu sou um técnico, estudo a matéria, amo o direito previdenciário e estou até feliz, de certa forma, com a reforma, porque nós vamos ter uma divisão. Nós vamos ter uma divisão entre quem se propõe a estudar a matéria e quem se propõe a aventurar. Quem se propõe a aventurar, sinto muito, você está fora da área. Não tem outra palavra. A magistratura vai refutar, né? O judiciário vai refutar essas aventuras. Tem muitas questões de honorários também que estão sendo aí invertidos, e quem estudar vai ter campo tranquilamente. Então, do ponto de vista de sistema previdenciário, nós temos, sim, estão aí os índices, as estatísticas. A gente tem o envelhecimento, é meio antagônico, né? Porque, do ponto de vista previdenciário, é ruim que a pessoa viva mais. E aí você tem que fazer esse reajuste, essa readequação. Talvez a crítica que a gente possa fazer aqui é se esse remédio que foi proposto, se essa dosagem não foi muito cavalar neste momento. Tá? O outro ponto, outro contra-argumento, que, por exemplo, o Bruno Bianco, que é o secretário de Previdência, que ele sempre faz bom, se a gente não desse essa dosagem que se tem como cavalar agora, talvez no futuro tivesse que ser uma dosagem maior ainda. E já nesse primeiro momento, vocês devem ter acompanhado, já vinha na proposta inicial uma introdução de um sistema de capitalização, que, eventualmente, no acordo, foi subtraído. Só que voltará essa proposta. Né? As informações que a gente tem, o que a gente vem acompanhando, tenho participado muito lá em Brasília, das reuniões, dos eventos. Semana que vem vou estar lá no evento da Defensoria Pública da União. O que se conversa é que, abaixando a poeira, conseguindo um resultado positivo com relação a essa reforma,
o ministro Paulo Guedes trará novamente um plano de capitalização. E aí vai ter que verificar o trabalho que será feito, inclusive pelas associações, né, porque o regime de capitalização é meio que afronta ao regime fechado. Enfim, tem uma série de questões aí que a gente precisaria levantar. Então, passando aqui desse ponto, a gente chega na questão da contribuição. Aqui, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais técnica, pormenorizada, por quê? No regime de repartição, a gente tem hoje contribuição do trabalhador, perfeito? O trabalhador contribui, né? Mudou agora a contribuição, será progressiva, mas ainda assim a gente contribui no sistema de repartição. Existe a contribuição da empresa, e no regime de capitalização, aí talvez seja onde a gente tenha uma problemática. Quando eu coloco essa questão de problemática, eu estou fazendo uma análise e um comparativo com modelos que eu tive a oportunidade de estudar, ou in loco, ou através de conteúdo. Por que muito se falou, eu estou adiantando, na verdade, quantos minutos eu tenho? Que eu nem perguntei, desculpa, são 40, né? 40. Tá, então já foram 10, né? Isso. Muito se falou que o modelo, né, que queria se utilizar aqui era o modelo chileno, e aí se criticou, porque o modelo chileno, entre aspas, é um modelo fracassado. Desde o começo, eu fiz uma voz dissoante, dizendo, olha, não é o modelo chileno. Não é o modelo chileno que o ministro, que a equipe dele, eventualmente, está querendo adotar, até porque algumas das pessoas que lá estão eu conheço. E o modelo, para mim, é muito claro que o que eles querem imprimir para o nosso sistema de previdência e para o nosso sistema econômico é um modelo muito parecido, se não a cópia, talvez idêntica, eu não digo perfeita, porque aí é mais difícil um pouquinho, tem a questão cultural, que é a dos Estados Unidos. Me parece muito claro nesse sentido, inclusive agora com a notícia mais recente de privatização dos benefícios por incapacidade. Lá nos Estados Unidos não tem benefício por incapacidade no Security Social, né, que seria a espécie de previdência social deles lá. Você quer contratar algo para que, se você ficar incapaz, você vai lá e contrata um seguro privado. Nos Estados Unidos não tem aposentadoria especial. Aqui, por enquanto, ela respira por aparelhos. Então, nós vamos, talvez, ir nessa linha. De todo modo, o ponto que me preocupa aqui é a questão contributiva. E é isso que deu errado, num primeiro momento, ao que tudo indica, no Chile e em outros países. Tem até um estudo da OIT sobre países que fracassaram com relação ao sistema de capitalização. Cuidado também com essa notícia, porque se vocês verificarem lá os países que eventualmente deram errado com questão à capitalização, nenhum tem uma economia pujante, nenhum tem uma educação financeira, é Venezuela, Bolívia, enfim, pelo histórico e pelo que a gente acompanha, qualquer coisa que se tente implementar lá daria errado no primeiro momento nesses países. Mas no Chile, especificamente, o problema, para a gente falar aqui da contribuição, foi o quê? E aí, depois, até o Ricardo tem mais propriedade até para falar do que eu sobre isso, mas, na minha opinião, o ponto central de um sistema de capitalização é a questão atuária. Você tem que ter a conta muito bem feita. Se o Ricardo até quiser intervir, fique à vontade, tá, Ricardo? Mas a conta tem que ser bem feita. E me parece que lá não foi feito. O que nós tínhamos lá? Cada trabalhador contribuía com 10% do que eventualmente recebia. Isso ia para um fundo, e aí esse fundo era gerido por algumas associações, são cinco AFPs, vocês vão ver no material depois que consta lá. E aí agora, nesse momento, quando eu falo nesse momento, nos últimos 5 anos, é que eles começaram a fazer a opção, vamos chamar assim, de recebimento. E aí qual que foi o problema? O problema é que eles estavam recebendo da poupança guardado de forma individual, então, 40% do salário mínimo chileno. E aí virou uma bola de neve. Por que virou uma bola de neve? Porque as pessoas que estão na informalidade, lá, o que seriam para nós aqui os nossos contribuintes individuais, também lá passaram a ter o quê? Passaram a ter um desestímulo a, eventualmente, contribuir para o sistema. A gente pode fazer um teste. A gente está aqui na Avenida Paulista. Se a gente sair aí na Avenida Paulista e começar a fazer uma entrevista, sem se identificar, falando, tudo bom, você trabalha registrado ou por conta própria? Trabalho por conta própria. Pô, bacana. E aí, tá legal? Não, tá legal. Tá rendendo quanto aí por mês? No mês bom, né? Você está tirando quanto? Tira aí 4, 5 mil reais, tal. Você contribui para a Previdência? Talvez de 10, 2 ou 3 falarão que contribui. Mas eu
aposto com vocês que esses 3 não contribuem com base no que, eventualmente, ele ofere de renda por mês. Esta ou este é o X da questão. Por que que isso não acontece? Talvez porque não se acredite no sistema. Talvez porque as notícias nem sempre sejam interessantes e traga insegurança. E aí eu só estou fazendo esse comparativo porque lá nesse país, no Chile, foi o que aconteceu. Como as notícias que começaram a ser publicadas sobre o sistema de capitalização, né, o programa deles, eram notícias, infelizmente, não muito boas, as pessoas que estavam na informalidade começaram a retirar e não entrar mais no sistema. E aí, é claro, os fundos, né, que gerem não tinham grana para investir e eles tiveram que fazer um rearranjo no sistema, e é o que vem acontecendo, e ainda assim não está nem perto do que eles querem. Então, na minha concepção, posso estar equivocado, mas na minha concepção, o modelo chileno não é um modelo que a gente tenha que se basear, a não ser que seja para se basear nos erros, né? Porque também é importante, para você acertar, você tem que ver o que, eventualmente, os outros erraram. Quem que vai administrar essa grana no regime de capitalização? No repartição, quem administra é o governo, e aí a gente tem um embate muito forte. Teve uma discussão que permeou desde a PEC apresentada pelo governo do presidente Michel Temer, que era sobre a questão do sistema ser deficitário ou não. Eu nem entro nessa seara. Tá? Fui muito questionado sobre isso. Eu comecei a dizer o seguinte, olha, com relação a números da Previdência, eu sou agnóstico. Por quê? O que acontece? Nós temos um dado estatístico informado pelo governo. E aí, questionando isso, você tem mais 4 ou 5, 6 estudos dizendo, olha, não é bem assim. O fato é que a instituição, a associação, a qual eu tenho muito apreço, muito respeito, já tive em eventos promovidos por eles, que é a Anfip, que sempre foi, talvez, a maior defensora de que não tinha a questão deficitária no nosso modelo, nos novos estudos, disse que a partir de 2017, 2018, a gente começaria a ter. Então, é nítido, como eu disse no início da minha exposição aqui, que nós precisávamos, sim, de uma readequação. Talvez a crítica e o questionamento que a gente tem que fazer é se ela foi feita de forma correta. Já no sistema de capitalização, quem vai administrar o dinheiro, eventualmente ali posto pelo participante, né, que muda também aqui a terminologia, pelo participante, ou serão os fundos, se a gente estiver falando aqui de entidades fechadas de previdência complementar, tá? Ou então serão as instituições financeiras ou qualquer outro que oferecer um plano de previdência complementar aberto. Hoje, a própria loja Marisa já vem oferecendo planos de previdência complementar. Talvez aqui, pela nossa cultura, pela cultura do brasileiro, seja onde fique ou onde resida a maior dúvida, a maior preocupação. Quem é que vai cuidar da nossa grana? Tá? Quem é que vai cuidar desse dinheiro? Sendo bem objetivo, nós temos algumas instituições no nosso país que são gigantescas. Estou falando do ponto de vista de previdência complementar aberta. E aí, qual que é o problema da previdência complementar aberta? Que, diferente da fechada, ela visa lucro. Então, isso vocês terão, né, quando eu digo vocês, eu estou falando aqui também em linhas gerais, nós teremos que ficar bem atentos, porque tem taxa de administração, tem uma série de questões. A previdência fechada, a entidade fechada, em princípio, ela não visa lucro, mas é claro que ela não pode ter prejuízo também, e aí a gente tem alguns noticiários de que algumas, infelizmente, não fizeram uma boa gestão, né? Os dirigentes não fizeram uma boa gestão daqueles recursos e hoje aqueles que estão dentro estão tendo que pagar um pouco a mais para, eventualmente, cobrir essa má gestão. Talvez aqui a gente precise aperfeiçoar o sistema de fiscalização e o sistema punitivo para tentar inibir esse tipo de situação. Tá? E aí até já faço uma provocação aqui ao professor Luiz Ricardo, porque ele trabalha bastante com as entidades fechadas, e eu tenho certeza que a ABRAP já vem fazendo uma movimentação nesse sentido, aí muito preocupada também com a questão da viabilidade financeira, né, e do caminho que esses planos, que esses fundos estão seguindo.
Quando eu coloquei aqui vantagens, né, do programa, comparando um ou outro, eu quero deixar bem claro que eu só estou passando do ponto de vista informativo, tá? Eu não estou vendendo aqui nenhuma ideia. Eu só estou colocando o que se propõe, o que se fala sobre vantagens e desvantagens entre um sistema e outro. E, basicamente, é um argumento que foi muito utilizado, né, na tentativa, eventualmente, de implementar o regime de capitalização, porque é claro que no regime de repartição a gente teria que essa questão de pagamento garantido, a Constituição prevê que seja no mínimo um salário mínimo, isso agora foi alterado um pouquinho, né, em alguns benefícios, então já existe a possibilidade dos benefícios serem menores do que um salário mínimo, uma ou outra situação. E o grande atrativo do regime de capitalização, para quem o propaga, é que ele reduziria aí a questão do déficit público a longo prazo, uma vez que sairia, então, esse braço estatal e nós teríamos agora uma responsabilidade individual de cada cidadão para poupar para o seu futuro. E aí, mais uma vez, eu peço para que vocês que estão aqui no presencial e no online reflitam sobre a nossa educação financeira. Tá? A minha maior preocupação aqui nesse sentido é nós, brasileiros, eu estou me colocando também nisso, né? Nós não somos um povo educado a poupar. Talvez este seja o maior obstáculo que a gente tenha que superar. Chega agora no final do ano, é um peru, é uma champanhe, é uma viagem para a praia, é mais ou menos por aí, né? Ou para a chácara, enfim. As desvantagens apresentadas. No regime de repartição, é claro, se a vantagem era diminuir a questão pública, né, o déficit público, então, se eu o mantenho, em tese, eu estou aumentando a questão do déficit público. Vai comprar dólar, agora aumentou o dólar, enfim. Capitalização, qual que seria a desvantagem? Dentro do que se propunha, do que o ministro, eu não vou falar o ministro, a equipe, né, econômica tentou propor no primeiro momento, nós teríamos um custo muito elevado da transição. E não estava muito bem claro, né? Não ficou claro como que seria feito isso. Não se falou se, a partir do momento da aprovação, nós teríamos 2 regimes no país, tudo indica que seria isso, um modelo híbrido, um modelo de repartição simples e o modelo de capitalização. Só que, para eu, eventualmente, fazer isso, eu tenho um custo. Eu tenho um custo, e é isso que foi questionado. Porque, veja, eu tenho aqui hoje, vamos brincar, que eu tenha 10 pessoas que já estão recebendo o benefício no regime de repartição simples. Aí eu venho e falo, olha, agora, a partir desse momento, eu tenho um outro regime aqui que também você poderá fazer a opção. Era isso que estava sendo ventilado. 2 regimes, quem entrasse no sistema previdenciário ia ter que fazer a opção. Ou você quer esse, ou você quer esse. Uma vez feita a opção, você não poderia migrar de um para outro. Penso eu que isso aqui daria muita judicialização também, caso seja aprovado nesses termos. Muito bem. Só que, naturalmente, se nós tivéssemos, então, uma adesão maior ao programa de capitalização, e é lógico que isso aconteceria, porque é um estímulo natural que vem acontecendo, e é uma tendência mundial também, nós termos os regimes de capitalização, então isso a gente precisa ficar atento, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Quanto custaria para o regime de repartição? Porque se hoje nós já temos a alegação de que o que se arrecada não é suficiente, e eu estaria não invertendo, mas mudando e reduzindo ainda mais esse sistema arrecadatório, quem bancaria essa diferença? E aí é onde a gente tem um grande contraponto e um grande antagonismo de discurso. Porque, veja, se eu tenho um problema de recurso público, eu não posso trazer, entre aspas, uma dívida ou um prejuízo desta monta, que foi estimado aí em alguns bilhões de reais essa transição. Mas vamos lá para o ponto 7. Algumas críticas que dá para ser feito sobre o regime de repartição. Que o sistema eventualmente ficou insustentável, e aí talvez isso então agora não seja mais insustentável, porque nós tivemos aí a reforma. E com relação à capitalização, tudo que se critica é sempre falando com relação ao regime chileno, pelo menos a maioria das notícias que nós acompanhamos aqui no nosso país. Pessoal, esqueçam. Esqueçam, estou falando de coração aberto para vocês, esqueçam o Chile. Não é nele que nós temos que nos
comparar. Não é esse o sistema que será trazido para cá, porque eu tenho que apresentar vantagens, eu tenho que apresentar estímulo a um determinado setor. Que setor? Mercado. Nós acompanhamos com frequência. Olha, o mercado está exigindo a reforma. Então, eu tenho que, de certa forma, apresentar algo que atenda à necessidade do mercado, seja o mercado financeiro, mas também do mercado empresarial. E como que isso pode ser feito? Aí eu volto à questão, eu vou passar aqui, esse também, depois eu volto para cá. O custo da migração a gente já falou, aqui é só um exemplo da questão do Chile, e eu chego aqui no modelo americano. O modelo americano, ele é interessante, eu não estou falando que é o melhor também, porque ele tem problemas. Tá? Os Estados Unidos, hoje já se fala lá, nós tivemos um evento esse ano lá na Universidade de Harvard, e hoje já se fala que se eles não fizerem uma reforma em 2037, 2040, o sistema deles está quebrado. E se vocês também puxarem, ou pela memória, ou pesquisarem, nós tivemos lá uma quebra do sistema imobiliário, e se o governo não intervisse com alguns bilhões de dólares, o sistema de previdência deles também, previdência complementar, é claro, né, o sistema de capitalização, também teria quebrado, porque os bancos tinham investido muito dinheiro no sistema imobiliário, na bolha. Então, essa é a preocupação. Agora, é um modelo interessante. Por que é um modelo interessante? Porque eles não abriram mão, eles não abrem mão da previdência pública, lá existe, que é o que eles chamam lá de Security Social, né? Então, existe uma previdência pública, claro, que garante o mínimo. E aqui a reflexão que eu trago, antes de criticar, olhem em volta. Olhem a tendência. Dentro do que se propõe atualmente, tudo caminha para que o nosso sistema previdenciário ofereça, que o braço estatal ofereça tão somente o mínimo necessário. Tá? É uma tendência deste governo, não estou falando que o outro que virá, se vir, poderá manter ou não, mas é uma tendência do nosso país e é uma tendência global de reduzir esse braço, né, essa dependência do cidadão com relação às questões previdenciárias. Ao ponto também que lá nós temos, então, a previdência privada, só que qual que é a diferença? Nós temos uma infinidade de programas lá de previdência privada. O mercado lá é muito avançado já com relação a isso. E eu tenho um estímulo muito forte para que as empresas também contratem esses planos e paguem para os seus funcionários. Tá? Que paguem, porque desta forma ela tem incentivo fiscal. Aqui no nosso país, a gente até tem um dispositivo, no artigo 28, parágrafo 9º, a linha P, que dirá o seguinte, que se a empresa disponibilizar para todos os funcionários um programa de previdência complementar, seja ele aberto ou fechado, não terá incidência de contribuição previdenciária. Aliás, é um dispositivo, ao meu ver, que trabalha com isso, muito pouco utilizado, porque quando você senta com o empresário, mostra para ele e fala, olha a economia que você pode ter aqui, ele fica embasbacado, porque a gente está falando aqui, em síntese, 20% de cota patronal, 1, 2 ou 3% de SAT, terceiros, FGTS, tudo aquilo que incide sobre a folha e a própria legislação. Isso aqui não é uma construção tributária, não é uma construção de tese, nada disso. Está lá na 8.212, no artigo 28, parágrafo 9º, a linha P de pato. As parcelas pagas a título de previdência complementar, seja ela aberta ou fechada, não serão consideradas salário de contribuição. Se não é considerado salário de contribuição, logo não tem incidência de contribuição previdenciária. Aliás, eu acho, tenho toda a certeza que muitos empresários vão se utilizar agora disso, porque você vai conseguir trazer duas situações. A primeira situação que a gente vê no dia a dia seria uma refutação dos funcionários com relação a isso. Só que agora, com essas questões de reforma da Previdência, o próprio funcionário ele está preocupado. Ah, mas e o que eu ganho? Como que vai ser? O que será o meu futuro com relação à Previdência, com relação ao benefício? E aí fica, entre aspas, aqui o que eu vou dizer, é claro, fica um pouco até mais fácil para o empregador convencer esses funcionários de que ele dará um aumento, aqui entre aspas também, né, para esses seus funcionários. E não é que o empresário é bonzinho aqui. É que, na verdade, para ele é um planejamento empresarial previdenciário um tanto quanto interessante.
ele vai conseguir atender duas expectativas. Talvez a expectativa do funcionário em ter uma complementação à sua renda no futuro, e também o empresário não vai ter a incidência de contribuição sobre aqueles valores que estão sendo pagos. Então, isso é muito bem claro lá no sistema americano. Agora, o que pega, e eu acho que é isso que nós temos que refletir, a principal diferença com relação ao sistema americano e a outros sistemas de capitalização bem evoluídos, é o seguinte, é a questão da educação. O americano, ele nasce lá e o pai e a mãe estão falando na cabeça do filho, ó, você precisa poupar. Com 21 anos, você vai ser convidado a sair da sua casa, a sair da casa dos pais, e você vai viver por conta própria. Guarde o dinheiro. E tem um outro dado estatístico aqui. Lá, os planos de previdência complementar, né, o sistema de capitalização lá, ele é visto, de fato, como um investimento. Aqui, eu acho que eu até coloquei aqui um comparativo. Aqui. Eu até coloquei um comparativo aqui, veja, fiz rapidinho também no computador, é só para a gente refletir. Peguei o primeiro que apareceu, me preocupei até em tampar de onde que eu fiz e tudo mais. O que eu fiz? Eu tenho 41 anos. E aí eu brinquei lá, coloquei uma simulação num VGBL. Guardando quanto? Falei, bom, quanto que alguém aqui no Brasil guardaria, talvez? 1.000, 1.500? Daí eu falei, não, vou colocar R$500. R$500 por mês. Coloquei lá com a opção de fazer uma retirada mensal. Nessa simulação, lógico, tem várias, tá? Aqui é só para a gente visualizar um pouquinho. Nessa simulação, geraria aí um total acumulado de 238 mil, que geraria um benefício de R$ 1.337,29, estimativa. Guardando R$500 por mês. Tá? Guardando R$500 por mês, que eu volto a repetir, a gente pode sair na Paulista e fazer a pergunta. E o que me preocupa? O que me preocupa é que a gente verifica alguns produtos, né? Porque isso aqui é um produto sendo comercializado. Não, olha, guarda para o seu futuro 50, 100 reais. Claro que é melhor do que você guardar nada. Mas para fins previdenciários, 50 ou 100 reais lá no futuro não é nada. Porque aí, nesse momento, com 65 anos, a tendência é não ter empregabilidade de mercado. Isso é uma crítica que se faz com relação à reforma, porque nós aumentamos, né, foi aumentado então a exigência contributiva, mas eu não tenho, ao mesmo tempo, paralelo a isso, um programa muito forte de estímulo à empregabilidade aos mais velhos. E aqui não adianta a gente ser hipócrita. Você pode ir em todas as empresas também, aqui a Paulista, né, é pujante, você pode ir, dificilmente você vai verificar empresa contratando alguém com 55, 56 anos. Não vai, pessoal. 57, tirando uma ou outra situação específica. Se quer contrato jovem, quem dirá os que estão mais velhos? E aí a gente vai ter uma problemática. Porque eu aumentei a exigência, né? Aumentei a carência para 20 anos, para quem entrar agora. Mudei a forma de cálculo do benefício. Então, é natural, e é importante que a gente olhe para isso, é natural que, num futuro, e esse futuro é agora, todo mundo que tem um pouquinho de condição e de discernimento irá procurar o sistema privado para ter uma complementação. Isso é muito claro na minha cabeça. E aí é lógico que o judiciário precisa estar preparado, porque nós teremos demandas nesse sentido, analisando, claro, fazendo as ressalvas aqui de competência. A advocacia precisa estar preparado e os servidores, de um modo geral, também, porque se não por contratação própria, para orientar algum familiar ou algo correlato, que você fala, trabalho na Justiça Federal, trabalho com as questões previdenciárias. Na hora, independente se é advogado ou não, já vem um monte de dúvida, um monte de pergunta. Imagino para quem é magistrado, então, isso aqui, o que você pensa? Calma, eu nem pude avaliar ainda com tanta clareza, né, o que será ou não demandado, mas eu acho que é a reflexão. Por outro lado, eu fiz a mesma simulação, só que eu não consegui jogar a totalidade de anos. Mas eu coloquei a mesma quantia, R$500 por mês, no Tesouro Direto. E no Tesouro Direto formaria aqui um montante de R$ 69.260. Só que, veja, com 10 anos a menos, né? Na outra simulação são até chegar a 65, 41 para 65, são 28, e na outra são só 10 anos, mas que a gente consegue visualizar aqui que daria um retorno maior. E isso é uma dúvida que ainda eu tenho feito muitos estudos com relação aos sistemas de capitalização como um todo, porque o que se vende
aqui pelos economistas, por quem é da área financeira, é de que qualquer investimento rende mais do que, eventualmente, uma previdência complementar. Tá? E aí você poderia perguntar, mas então a previdência complementar não dará certo. Depende para quem. Depende para quem. Se você me perguntar se a comercialização, se o mercado ficará satisfeito, eu afirmo para vocês que sim. Sim. Então, nesse sentido, dará muito certo a questão de previdência complementar, porque todo mundo vai adquirir. Todo mundo. Se vocês pegarem qualquer índice aí de estatística, nesse sentido, né, vocês perceberão o aumento que teve de adesão a planos de previdência complementar. As fechadas, talvez, hoje passem por um momento um pouco mais difícil, atrelado à questão de desconfiança, e aí, lógico, que o Ricardo tem mais conhecimento, mais dados até para falar do que eu. E espero que o faça. Agora, isso é uma realidade. E não é uma realidade futura, é uma realidade presente. Tem bastante gente que atua aqui, que está aqui, né, que eu estou percebendo, que advoga. Vocês têm que estar preparados. Quem for procurar vocês hoje no escritório, as demandas, elas envolverão regime geral, envolverão regime próprio, envolverão cada vez mais a previdência complementar. Para finalizar, vocês poderiam falar, e aí, Teodoro, então, a reflexão que nós temos que ter é o seguinte: primeiro, qual que é o modelo proposto aqui no nosso país? O modelo proposto, como eu disse no início, seria um modelo híbrido, tá? Aonde teria a contribuição do trabalhador. Não se foi falado de quanto seria essa contribuição, qual o percentual. Isso não foi trazido e é um dado que não tem como, é muito importante. A gente precisa saber porque é o financiamento do negócio. Também, isso foi falado, que teria um mínimo garantido. Tá? O ministro Paulo Guedes, em várias entrevistas, ele disse o seguinte: olha, nós vamos garantir um mínimo no sistema de capitalização. Mínimo de quanto? Bom, de salário mínimo. Um salário mínimo está garantido. Ele também aventou a ideia de ter um FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito. E ele falava em um Fundo Garantidor de Crédito, se não me falha a memória, de R$500 mil. Hoje, esse FGC em investimentos em fundos normais é de 250 mil. E ele falava que no modelo que ele queria propor aqui de capitalização, nós teríamos um FGC de R$500 mil. Incentivo fiscal. Se ventilou que teria, mas em legislação ou em proposta, nós não vimos nada. E aí, aqui é uma visão pessoal minha. Sem incentivo fiscal é mais difícil de decolar, penso eu, um sistema de capitalização, para ele ficar forte, né, para ele ficar robusto. Só com a contribuição do trabalhador, ele pode, obviamente que ele vai existir, mas não gerará, e aí sim a gente tem que se aportar no modelo do Chile, ele não sobreviverá num futuro. Não tem mistério, não tem como você pegar R$10 e fazer com que em um mês ele vire 15. Não tem. Não tem nem Bitcoin, qualquer coisa disso, não tem. Tá? Se falou sobre essa questão de modelo híbrido, que nós teríamos, então, a convivência, não sei se pacífica ou não, mas a convivência dos regimes já existentes com este outro regime. E aí eu quero deixar claro o seguinte: não é que não exista o sistema de previdência complementar hoje. Ele existe, mas ele é facultativo. E a ideia era trazer um modelo híbrido caminhando aí para uma obrigatoriedade. Tá? Ainda que na Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, né, se fez uma alteração legal e, num primeiro momento, tornou ele meio que obrigatório. Nós tínhamos uma inversão. Né? No primeiro momento, você tinha que falar que você queria. Depois, eles inverteram a legislação e você tem que falar que não quer. E aí, você falar depois de 3 meses, enfim, tem as repercussões que quem é servidor federal sabe. Questões de resgates, também não foi falado nada sobre isso. No que a gente tem hoje é possível você fazer o resgate num programa de previdência complementar, previdência privada. No modelo que o governo se propõe a instituir, nada se falou. Se, num determinado momento, se o sujeito parasse de contribuir, se ele poderia fazer o resgate, ou mesmo o aporte para uma iniciativa privada. Então, são dúvidas que permeiam e que a gente tem que questionar caso essa ideia
volte à tona e, dentro da minha convicção e do que a gente tem de notícia, voltará. Queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez pela oportunidade e fico aberto aí, eventualmente, para questionamentos e para debate. Muito obrigado. Muito bem, queria cumprimentar o professor Teodoro. Brilhante, clara exposição. Eu já tenho algumas dúvidas, mas, para organizar aqui os trabalhos, vamos passar a palavra para o professor Luiz Ricardo Marcondes Martins, que é diretor-presidente da ABRAP. Tem aqui um vasto currículo, atuação na área, vice-presidente do Conselho Deliberativo da OAB-Prev, enfim, vou me abster de ler tudo porque é muita coisa. Com a palavra, professor Luiz Ricardo. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu queria mais uma vez agradecer o convite. É uma honra, até como operador do direito, ainda que licenciado da OAB, estar aqui na Associação dos Magistrados, onde já estive em algumas oportunidades, até como dirigente da Ordem. Então, é uma honra. E eu queria, na pessoa do magistrado do Dr. Otávio Martins, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar aqui todos os presentes. Cumprimentar também o professor Teodoro Vicente Agostinho. Eu não sou professor, eu sou muito mais uma vida prática, né, militância da advocacia. Sempre, desde que me formei, atuei nessa área. Fiquei por 16 anos trabalhando num fundo de pensão aqui, né, perto da Avenida Paulista, que é a Fundação CESP, que é do setor energético de São Paulo. E nessa seara acabei também enveredando para o viés associativo da OAB, e fomos convidados lá em 2003 para estruturar o plano de previdência da OAB-Prev São Paulo, na gestão do Dr. Durso, da Ordem. Enfim, o lado professoral eu deixo para quem realmente entende aqui da teoria, que é, em especial, o doutor Teodoro. Eu queria iniciar pontuando um momento histórico que eu acho que o país vive. Né? Eu acho que de há muito se discute nesse país uma reforma da Previdência, ainda que paramétrica, né? Desde o governo Collor, o governo Fernando Henrique, por um voto, não passou a exigência de contribuições, o voto do deputado Antônio Candir, na época, que era do governo, e já estivemos com o presidente Fernando Henrique Cardoso recentemente, brincávamos com ele nessa oportunidade, com alguém do governo, partido do governo, botão sim e não na Câmara dos Deputados, errou o botão, e nós não tivemos a aprovação naquela época da reforma da Previdência, de novo ainda que na estrutura paramétrica. E depois os governos passaram, em mais especial agora, o governo Michel Temer veio muito forte, e o Brasil precisa disso. Hoje, dentro do tempo de contribuição, a idade em especial, a idade média 54 anos da aposentadoria no INSS brasileiro, é muito pouco. Nós estamos levando a régua para atingir patamares internacionais. O velho continente europeu já pratica 65, 67 anos, e é uma questão mundial, a longevidade. Esse é o ponto em que a gente precisa realmente trazer para parâmetros atuais questões envolvendo, de novo, idade, contribuição e assim por diante. Então, tenho por mim que nós estamos vivendo um momento histórico, porque o Brasil precisava, de há muito, trazer essas questões paramétricas para padrões atuais e internacionais. Agora, só isso não adianta. A gente sabe que, se nada for feito numa questão estrutural do regime previdenciário brasileiro, nós, daqui a 5, 10 anos, estaremos, de novo, discutindo questões paramétricas na nossa legislação previdenciária. E aí um novo momento histórico que o professor Teodoro já facilita muito a minha fala, que é uma discussão, um debate envolvendo uma reforma estrutural da Previdência. Uma reforma em que você altera um regime, ainda que de uma maneira híbrida, e traz uma discussão que nunca existiu nesse país, que é a questão da capitalização. O professor Teodoro já adiantou que o regime de repartição simples não se sustenta. Né? Já foi dito, a baixa natalidade, o informalismo, a pejotização, a própria reforma trabalhista, que vem flexibilizar a relação laboral, a conta não fecha, porque do lado de lá nós temos aposentadorias precoces, já me referi a isso, nós temos a notícia boa, que é a longevidade. Então, à luz da estrutura de que o jovem trabalhador tem que suportar a aposentadoria daquele que entra no período da inatividade, a conta não fecha. E dentro dessa discussão da capitalização,
eu acho que o mais importante é justamente essa quebra do pacto de gerações. Adianto aqui, quer dizer, um pouco do que a gente tem lido, do que a gente tem visto, conversado, o modelo chileno, ele pecou porque se privatizou tudo. Se tirou o primeiro pilar do Estado provedor, que vai atender aquelas pessoas que estão no estado de miserabilidade, aquelas pessoas que precisam da atuação do Estado para sua proteção social, no Chile isso acabou. O Pinochet deu, como disse o Teodoro, o Pinochet deu um aumento de 10% para todos os trabalhadores, e esses 10% do salário que seriam capitalizados para fazer frente àquela necessidade futura de ter uma qualidade de vida na inatividade. Só que se tirou o primeiro pilar do Estado provedor, 10% sua contribuição do empregado não vai capitalizar, porque você precisa da contribuição do empregador, e lá foi um erro, como já foi bem apontado aqui, e muito pouco tempo de capitalização. Frustrou. As pessoas ficaram frustradas, porque não houve nem tempo, nem importância suficiente para se buscar um benefício adequado. Estão revisitando, o Chile, uma das razões que se discute aí, esse amplo, essa briga até entre as manifestações, a reforma da Previdência está lá no bojo, em que pese já foi feita uma revisão, reincluindo o Estado no primeiro pilar, de novo, para tirar as pessoas do estado de miserabilidade. O modelo de capitalização que foi proposto pela equipe econômica do superministro Paulo Guedes, transferir cada vez mais aquela liberdade, até dentro de uma economia comportamental, para o trabalhador. Esse é o ponto. Quer dizer, dentro do modelo de capitalização que foi feito, tirar o Estado provedor cada vez mais daquela função de suportar os encargos previdenciários. É uma tendência da economia no viés dos garotos de Chicago, que é a formação do nosso ministro, que, inclusive, atuou na reestruturação do Chile. Mas o modelo que foi apresentado no início da PEC 6 e que foi demonizado, infelizmente, e o governo habilmente, na minha visão, retira a proposta porque havia já um desgaste no parlamento, vamos falar só de paramétrica, deixa estrutural para um segundo momento, e está certo, o Teodoro, na sensibilidade dele, a informação que a gente tem também é que virá uma PEC no ano que vem, a ser distribuída no âmbito do Senado Federal, discutindo a capitalização, a reformulação estrutural, a continuidade do debate da reforma estrutural da Previdência brasileira, mas o modelo que foi apresentado com a PEC 6, que foi demonizado, são das contas nocionais, e esse é o nome, nocionais. Eu já vi deputado no parlamento subindo na tribuna, dizendo esse modelo das contas nacionais. Não, não é. É um modelo de contas nacionais que deu muito certo na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, naquele ambiente de países nórdicos, e é um modelo escritural, é um modelo virtual, é um modelo em que vai se acumulando recursos suportados somente em contabilização. E essa contabilização ela é suportada em títulos públicos. Então, você fica vinculado ao risco. O país é uma capitalização sem capital. Como é que você explica isso num parlamento que, malemar, conhece repartição simples num regime do INSS? A gente sabe a deficiência que os nossos parlamentares têm no sentido de compreender a estrutura de N coisas, em especial da Previdência, do regime previdenciário brasileiro. Esse modelo nocional, ele, de novo, naquele ambiente, naquele setor dos países nórdicos, é um case de sucesso, mas com características diferentes de população, de cultura previdenciária, de extensão territorial. O modelo nacional informa o participante da evolução das suas contas virtuais anualmente. Experimenta aqui no Brasil você transferir ou transmitir ou informar o participante uma vez por ano sobre aquela evolução. Certamente estaria fadado a um insucesso. Mas o fato é que, ainda que esse modelo precisa ser revisto, e, de novo, foi acertadamente retirado da pauta de discussão para que se apresente uma nova proposta, e, na visão da ABRAP, ela vem apoiando o modelo desenhado pela FIP-USP, do professor Hélio Zilberstein, em que você tem um modelo com um cobertor mais curto, esse sim, tirando todas as pessoas do estado de miserabilidade, e esse pilar, ainda que estruturado no regime de repartição simples, num teto
com R$ 2.200, que você tem uma reposição de quase 80% da renda do trabalhador. As aposentadorias médias no Brasil é algo... Não tem autoridade do regime geral para falar, mas é algo perto de R$ 1.400, R$ 1.500. Então, você enxuga o cobertor e, num patamar salarial de R$ 2.000 a R$ 8.000, você capitaliza obrigatoriamente com contribuições do empregador, com contribuições do empregado, com o fundo de garantia, que ele nasce com esse viés de natureza previdenciária no ambiente seletista, e aí a gente sabe como é que foi a gestão, ou como é a gestão do fundo deficiente do fundo de garantia. Então, a proposta FIP-USP traz esse recurso do trabalhador, e aí exigindo para todos eles, inclusive no ambiente dos servidores, para capitalizar as suas contas junto com uma parte da arrecadação do PIS. Então, é esse desenho, rapidamente, depois a gente pode passar para os senhores o modelo, e está, inclusive, no próprio site da ABRAP, na própria FENAPREV, que apoia o modelo FIP-USP, nessa estrutura híbrida entre regime de repartição simples e regime de capitalização. Então, mantém o Estado ainda no primeiro pilar como provedor, como tem que ser, até valendo-se aí das deficiências do modelo chileno, que, como também bem lembrou o professor Teodoro, são 5 entidades que gerem recursos de capitalização no Chile. São, se eu não me engano, 2 americanas, uma colombiana, uma chilena e até uma brasileira. Então, está concentrado essa gestão de recursos. É fato que a economia chilena, dentro desse viés de focar a economia, a liberação da economia evoluiu muito, em termos econômicos, em todos os sociais, foi um desastre. Mas esse modelo, na nossa visão, apresentada pela FIP-USP, atenderia na estrutura do regime previdenciário brasileiro, de novo, numa reforma estrutural que esse país tanto precisa. E, quando a gente fala de reforma estrutural, é uma grande janela de oportunidade para a previdência privada, sem dúvida. Já foi dito aqui que o segmento privado se subdivide entre as abertas e as fechadas. E as abertas, por quê? Para qualquer um da população. Qualquer gerente de banco precisa bater meta e pega lá, um dos senhores já devem ter ouvido isso, vamos fazer um VGBL, vamos fazer um PGBL aqui, precisa bater meta. Esse é aberto, é para todo mundo. E gerido por quem? Bancos e seguradoras, com uma alta lucratividade, um desenho de negócio que deu certo, inclusive, no país, mas também com algumas impropriedades que precisam ser esclarecidas. O segmento aberto acumula algo próximo a 850 bilhões de reais, algo próximo a 13% do PIB brasileiro, mas desses 850 bilhões de reais que o segmento aberto gere, 90% disso é VGBL. O produto VGBL não é um produto financeiro. O produto VGBL, não é um produto previdenciário. O produto VGBL é um produto financeiro. Ele tem uma duration de 4 meses. O dinheiro entra e sai. É um planejamento financeiro, muitas das vezes até sucessório, mas que não tem viés previdenciário, não é poupança de longo prazo. Então, dentro desses 850 bilhões, nós temos, de novo, 10% que pode se sustentar, que é o PGBL, que é o modelo de previdência privada corporativa oferecida pelos bancos. Esse, sim, é com viés mais de longo prazo. E o segmento fechado, que é um segmento, também já foi dito aqui, gerido por entidades sem fins lucrativas, que você tem, na sua estruturação, gerido por fundações, que acumulou aproximadamente, nesse momento, 970 bilhões de reais, algo próximo a 14% do PIB. O segmento fechado de previdência complementar, ele tem, e a ABRAP, enquanto Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, acompanha a evolução cotidiana desse segmento. Nós temos algo próximo a 270 entidades no país, e dessas 270 entidades, nós temos 850 mil aposentados, recebendo anualmente 60 bilhões de reais por ano, que é uma média mensal próxima a R$ 6.000 por aposentado. Além disso, nós temos 2.800.000 pessoas na ativa esperando o dia da sua aposentadoria.
algo próximo entre beneficiários diretos e indiretos, a 3% da PEA, 6 milhões e pouco de pessoas, entre ativos e inativos 3 milhões e meio, e mais os seus dependentes diretos. Nós estamos chegando aí a 6 milhões e meio de pessoas, repito, 3% da PEA, que é muito pouco. O Brasil, hoje, dentro desse segmento fechado, que tem uma duration de 18 a 20 anos, e aí a característica, sim, de um produto previdenciário de longo prazo, dentro desse cenário, nós temos várias características também desse segmento, né? É preciso dizer que esse segmento surgiu no país em 1977. E por que surgiu no país? Se a gente voltar no tempo, vivíamos naquela época um regime militar, vivíamos naquela época um momento do Estado empresário brasileiro se posicionando, um fortalecimento muito grande das paraestatais, que passavam a concorrer com a iniciativa privada no oferecimento de serviços à sociedade. E aí, no segmento de energia, no segmento de saneamento, no segmento das instituições financeiras, e surge há um grande fortalecimento das paraestatais, e aí me refiro ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, surgiam ali esse fortalecimento, e que o Estado, enquanto acionista daquela paraestatal, muitas das vezes cedia um servidor público para trabalhar numa Petrobras. Então, a Petrobras, você tinha um regime. Pega o exemplo da Petrobras, ou até melhor, da Caixa Econômica Federal, estamos no prédio da FUNCEF, né? A Caixa Econômica Federal, você tinha ali seletistas trabalhando, né? E também, pela condição do governo ser acionista daquela empresa, cedia servidores públicos para terem um olhar do seu acionista. Então, nós tínhamos, sentando ao lado, um seletista e um servidor público, com desvios de função, eu não diria, mas de absoluta falta de identidade. E aí nós tínhamos a questão do paradigma, a questão da equiparação de funções, e aí trouxe a ideia dos fundos de pensão, e veio dos Estados Unidos, norte-americano, para que pudéssemos diminuir essa diferença, em especial na questão da integralidade de vencimentos, porque os seletistas passariam a receber algo próximo, como se na ativa estivessem, algo próximo, sempre o benefício definido, aquele modelo de plano previdenciário trazido dos Estados Unidos era benefício definido. Isso já não existe mais no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Por quê? Porque traz, dentro da sua estruturação, a possibilidade de déficits técnicos, que também foi aqui mencionado, mas o fato é, assim surgiam os fundos de pensão. A ideia vinha, de novo, como uma política de RH para se diminuir as diferenças. E surgiam os grandes fundos paraestatais. Então, surgiu ali, já naquele momento, a Previ. A Previ é o maior fundo de pensão da América Latina, 200 bilhões de reais, protegendo algo próximo a 150 mil participantes. Surgiu a FUNCEF, que é um investimento da FUNCEF, esse prédio. A FUNCEF hoje tem 80 bilhões de reais. A Petros também, com seus 60 bilhões de reais. Os grandes fundos de pensão estatais. Isso evolui. Alcançamos ali os anos 80, vem o surgimento, o fortalecimento das privadas, das multinacionais, e aí estamos falando de Mercedes, de Volkswagen, Coca-Cola, Siemens, enfim, vários fundos de pensão privados. E em 98 nós temos, e aí eram regidas por uma lei ordinária, 6435 de 77, de novo, né? Era um regime militar. Tínhamos ali, naquela oportunidade, o ministro da Economia, que era Maria Henrique Simons, que já era um visionário e já enxergava, dentro do modelo norte-americano sendo adotado no Brasil, que esse segmento seria um grande fomentador do mercado de capitais pela sua atividade de meio, que é a capitalização de recursos, e poderia abastecer a macroeconomia brasileira. Muito bem. Anos 80, fortalecimento das multinacionais privadas, constitucionaliza o sistema pela emenda constitucional número 20, em 98, é feita uma reforma previdenciária com a inserção do fator previdenciário, e a previdência complementar privada, essa que a gente se refere, ela é alçada à Constituição, ela ganha luzes, né, importância no mundo constitucional no artigo 202 e seus parágrafos. Em 2001 foram editadas 2 novas leis, 108, que vai reger a previdência complementar dos servidores públicos, aquelas patrocinadas por entes paraestatais, também de Petros, de Previ, etc. E temos a 109, que rege o sistema como um todo, a lei complementar. E até então só podiam ser criados no país fundos de pensão por empresas.
a empresa, de novo, naquela origem de política de RH, aportava algo próximo a 8% do salário do seu empregado, e o empregado também aportava. Então, assim, no mesmo dia, ele dobrava o seu investimento. Agora, precisaria mantê-lo no longo prazo, como tem que ser a estrutura para alcançar a parte empregador. E deu certo. O sistema, de novo, né, em 98, ele foi constitucionalizado, ele foi modernizado, surgem os novos fundos de pensão instituídos, são aqueles de entidades de classe, de associações, de sindicatos, e aí foi o surgimento, em especial, das OABPrevs no Brasil. São 8 entidades espalhadas pelo Brasil. São Paulo, eu tive a honra de trabalhar na sua estruturação, fui vice-presidente do Conselho Deliberativo, ela surgiu em 2004, por 2 gestões presidente da OABPrev São Paulo, naquela estrutura de OAB, de envolvimento, e é case de sucesso no país. Exemplo da OABPrev São Paulo hoje, 10 anos de entidade, 900 milhões de reservas, 50 mil participantes. Vocês não sabem a dificuldade que é vender um plano de previdência para um advogado. Ele quer mudar o texto, ele quer entender, e é um contrato de adesão. É difícil, mas é um case de sucesso. Também é dos médicos, da Quanta, em especial em Santa Catarina, 5 bilhões de reais de reservas, quase 80 mil participantes. Deu certo. E também a Previdência Complementar do Servidor Público, que os senhores tanto conhecem, que é o FUNPRESP. A primeira entidade que surge no país da Previdência Complementar do Servidor Público é aqui de São Paulo, é a Previcom SP. A Previcom SP hoje tem aproximadamente os seus 45 mil participantes, seu 1 bilhão e 200 milhões de reservas. Hoje, o servidor público paulista, desde 2013, se quiser receber mais que o teto do INSS, tem que fazer a sua previdência complementar facultativo. E também o FUNPRESP Jude aqui no ambiente, o FUNPRESP Jude aqui no ambiente federal da magistratura, e o FUNPRESP Executivo, Legislativo. Estamos falando aí de algo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 80 mil participantes, deu muito certo. Então, essa estrutura da Previdência Complementar brasileira. Preciso dizer, tivemos problemas, o professor Teodoro lembrou bem, mas faz tempo. O segmento fechado de Previdência Complementar, até pela sua história, ele teve, sim, ingerências políticas no segmento dos fundos de pensão. E destaco aqui para os senhores, eu tive na CPI, naquele momento, em 2014, onde foi estruturada a CPI com 2015 dos fundos de pensão, foram 3 entidades envolvidas na CPI. Foi Petros, foi FUNCEF e foi Postales, dos Correios. É fato que por lá passou o gênio do crime. E quando a gente nota um gênio do crime passando por uma entidade dessa e fraudando a gestão dos recursos dos participantes, nós precisamos punir severamente e precisamos recuperar esse numerário que foi desviado, que com um trabalho árduo do Ministério Público e da Justiça Federal, em especial, iniciando ali no momento da Lava Jato, vem recuperando recursos que foram desviados, repito, pelo gênio do crime que tem que estar atrás das grades. Gênio do crime que nós temos em qualquer ambiente. Nas instituições financeiras, nós temos gênio do crime. Na construção civil, nós temos gênio do crime. Na Volkswagen, nós tivemos gênio do crime. Lá na Alemanha, alguém que adulterou. Nós temos gênio do crime em todo lugar. Então, precisamos identificar, punir. Mas eu vou repetir. O segmento hoje tem 270 entidades que acumularam quase 1 bilhão de reais, 14% do PIB, e nós tivemos 3 envolvidas em fraude. É exceção. É isso que a gente precisa, porque, de maneira nenhuma, se rasgou a credibilidade do sistema, ou, de fato, foram manchetes de jornais, roubos nos fundos de pensão. Só que o fundo de pensão da OABPrev São Paulo aqui estava totalmente estruturado, blindado. Me ligou na época o Durso. Ô, Ricardo, o que está acontecendo com o nosso fundo de pensão aqui? Falei, presidente, eu vou dizer uma coisa. Aqui nada. Aqui nós temos comitê de investimento, nós temos estrutura de governança, em que pese todos os dirigentes ser voluntários. Aqui nós temos uma equipe que permite alcançar esses seus quase 900 milhões de reais com 50 mil participantes. Então, é importante, eu tenho dito isso muito na imprensa, cuidado para generalizar, porque você tem um segmento sólido, um segmento que tem 42 anos, um segmento que paga 60 bilhões de reais por ano, e é um segmento que é parceiro do Estado brasileiro
nas soluções dos problemas sociais que nós estamos vendo aí, e é parceiro também na solução dos problemas macroeconômicos, porque o segmento fechado de previdência complementar, que tem sua duration de 18, 20 anos, é o único veículo de longo prazo nesse país, que pode, inclusive, financiar, como de fato financia, grandes obras de infraestrutura que esse país tanto precisa, até porque já é sabido que o BNDES, enquanto banco fomentador, não vai abrir mais linhas de crédito ou em menor escala para financiamento desses grandes projetos. E o Brasil precisa de aeroportos, o Brasil precisa de estradas, o Brasil precisa de investimento de infraestrutura, e pela característica de um investimento de longo prazo, você tem no segmento fechado, eu tenho dito isso para todos os interlocutores, inclusive o ministro Paulo Guedes, tenha no segmento fechado um parceiro do governo brasileiro. Agora, precisa estimular. A gente sabe, o que a gente precisa é fazer a previdência complementar, esse case de sucesso brasileiro, chegar ao maior número de pessoas, e nós precisamos incentivar. E incentivo é tributário. Então, hoje, a ABRAP tem 7 projetos de lei de quem, por exemplo, poupar mais de 25 anos, alíquota zero a hora que botar o dinheiro no bolso. Previdência complementar é renúncia de um consumo imediato para gozo de um benefício futuro. Quanto mais renunciar e mais tempo, maior vai ser o seu benefício. Então, eu preciso estimular as pessoas a renunciarem ao consumo e a poupar. A gente sabe que a cultura financeira e previdência brasileira é muito baixa, mas já foi menor. A gente sabe que, para você pegar esse nativo digital, esse jovem, que é diferente daquele que entrou lá no Banco do Brasil, ou eu mesmo, quando entrei na Fundação CESP, e fiquei quase 20 anos no mesmo empregador. Isso não existe mais. O millennium, o nativo digital, ele quer rapidez, quer desafio, quer dinheiro logo. É diferente. Né? Eu tomo sempre o exemplo na minha casa, eu tenho um filho de 26 e uma filha de 25, se formaram, eles fizeram FEA USP, os dois aí, se formaram, estão no mercado, fizeram estágio, foram contratados, e 1 ano e meio, minha filha agora, semana passada, veio, pai, estou mudando de emprego. Eu falei, como assim, filha? Você tem 1 ano e meio de emprego. Ah, pai, não, por quê? Não, aqui não está legal. É assim. Então, a gente precisa, para alcançar esse jovem que vai precisar de proteção previdenciária, assim, porque, à luz da reforma da Previdência, as pessoas vão trabalhar mais tempo, as pessoas vão contribuir mais, e as pessoas vão receber menos. Agora, a boa notícia é que as pessoas vão viver mais. Quem diga que já está aí aquele recém-nascido que vai viver 120, 130 anos. A NASA, a universidade na NASA, diz que mais 30 anos quem viver vai conhecer a morte da morte. Então, é algo que vem sendo debatido mundialmente, e as pessoas, para terem uma aposentadoria com qualidade de vida, possa ter o seu lazer, possa viajar, possa pagar seu plano de saúde, vão precisar fazer previdência complementar. Dentro desse cenário, a gente vem notando que o sistema precisa realmente se blindar, o sistema precisa estar realmente numa estrutura de governança sólida. E a gente vem investindo muito em certificação. Hoje, para atuar no segmento fechado de previdência complementar, você tem que ser certificado. Nós temos 7.000 dirigentes certificados, e dentro dessa certificação a gente até criou uma universidade corporativa na ABRAP, com 3 cursos de MBA, enfim, capacitar. Acho que, desde 2016, governo Michel Temer, era o secretário da Previdência, o Dr. Marcelo Caetano, se iniciou uma comunicação, um marketing muito forte no sentido da necessidade do regime geral passar por uma reestruturação. Então, aeroportos estavam dizendo, precisamos reformar a Previdência, não vai ter dinheiro. Então, houve realmente um marketing muito forte nas principais emissoras de televisão, num jornal nacional, que tem uma penetração incrível, e a gente nota que aguçou a curiosidade das pessoas. Hoje há uma procura para planos mais flexíveis, em especial esses instituídos de entidades de classe, que só há o esforço de poupança do participante. A OAB não pode colocar dinheiro numa conta, num advogado. Então, o esforço tem que ser maior, mas o fato é,
nós tínhamos naquela oportunidade, eu ainda estava na presidência da OAB São Paulo, nós tínhamos uma média de 450 adesões mês. É preciso dizer que advogado tem em todo lugar, né? Com todo respeito aqui à minha classe, mas nós somos 1 milhão de advogados. São Paulo são 450 mil advogados. Então, dentro desse cenário, e na OAB Prev São Paulo, nós temos 2 instituidores, nós temos a seccional da OAB, e não está só a OAB São Paulo, nós estamos com a OAB Ceará, nós estamos com um Pernambuco, nós estamos, enfim, são várias OABs que estão aqui vinculadas ao plano da OAB Prev São Paulo. Nós temos, além da OAB, nós temos a Caixa de Assistência, então a gente consegue alcançar os familiares também. E nesse período, lá em 2006, voltando, até agosto, junho, para ser mais exato, nós tínhamos esses 450 vendas mês. Nós fechamos 2016, em dezembro, com mais de 600 vendas mês do ano. Isso mostrava realmente uma procura muito grande, uma curiosidade para conhecer um plano e para fazer a sua proteção. Janeiro de 2017, férias forense, os advogados, 700 vendas mês. Então, houve aí realmente uma curiosidade, é esse o termo, eu acho, porque havia uma demanda reprimida. Então, essa janela de oportunidade que se abre com a reforma da Previdência para o segmento fechado, que não cresce, a gente não cresce num ambiente patrocinado. Tivemos lá as paraestatais, tivemos as multinacionais. A última que foi criada no país é a Toyota, em 2008, e depois nós só tivemos o crescimento da Previdência Complementar do servidor público, que é o grande case hoje de sucesso no país, junto com os instituídos, mas a Previdência patrocinada, empresário nenhum mais está criando o plano de Previdência, e por N razões. Ele está focando só no seu business, então, se ele lida com energia, ele não quer ter um fundo de pensão para se preocupar com Previdência. Ele vai procurar alguém que não traga isso para dentro da sua casa, que ele não traga preocupação, não traga burocracia, não traga debate com sindicatos. Precisa ser estimulado. Hoje, nós só temos estímulo no lucro real. A empresa que aporta dinheiro num plano de previdência, ela pode deduzir até 20% da sua folha no abate do imposto de renda. E o lucro presumido? Hoje, todo mundo é PJ de si mesmo na evolução da relação trabalhista. Como é que a gente vai atingir, e vou me referir aqui ao operador do direito, ao advogado especial, os escritórios de advocacia são todos estruturados no lucro presumido. Então, você tem um estagiário, você tem uma secretária, você tem um sócio, você faz uma contribuição numa PJ dessa para o seu público e não tem estímulo nenhum. Então, nós precisamos estimular o incremento da poupança de longo prazo. O país hoje, esse quase 1 trilhão que eu me refiro, acumulados aí nesses 42 anos do nosso segmento, representa 14% do PIB. É muito pouco. A Holanda tem quase 200% do PIB na Previdência Complementar de longo prazo. Os Estados Unidos está com 120% do PIB. A Suécia com mais de 150%. A gente só ganha aqui do Equador, na América. Então, o Brasil precisa criar mecanismos de incremento da poupança de longo prazo, que ela é fundamental na sua atividade de meio capitalizar recursos para financiamento, para investimento. Os fundos de pensão não podem investir ao seu bel prazer. O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, dita as regras, as diretrizes de investimento. Você pode, dentro do seu patrimônio, investir 100% numa renda fixa. Não vai bater meta atuarial. E quando eu digo meta atuarial, eu me refiro àqueles planos BDs, aqueles antigos planos BDs, que muitas das vezes deu superávit. A Previ distribuiu quase 1 bilhão de superávit. É verdade que a Petros e a Postales tiveram déficit na avaliação, todo o plano BD é avaliado anualmente. Ao final do ano, está desequilibrado, você repetindo 3 anos seguidos, dentro da reserva especial, não vamos entrar no tecnicismo, mas repetindo 3 anos seguidos, ou você distribui o superávit, e, de novo, a Previ acabou de fazer isso. Por quê? Porque ganham muito dinheiro dentro da renda variável, ela tem 30% da Bolsa, e alguns fundos, na verdade, tiveram déficit. Quanto representou esse desvio na Petros? Algo próximo a 10%. O déficit dela é 28 bilhões de reais. E já caiu. Por quê? Nós estamos falando no investimento de 20, 30 anos. Oscilações existem, são conjunturais. A Bolsa derrubou muita entidade aí que é fomentadora da Bolsa da renda variável e agora está já voltando a ter um retorno positivo, com a taxa de juros caindo do jeito que está.
Nós não podemos demonizar os private equities ou os FIPs, como foi feito aí por esse gênio do crime, que foram 3 FIPs em especial, e aí 7 Brasil, que Santander entrou, Bradesco entrou, Funcef entrou também. Era um cenário de aplicação financeira naquele momento. O país conduzia para esse cenário. Então, o gênio do crime foi descoberto depois. E aí, de novo, precisamos blindar dessa ingerência partidária, que eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos 4, 5 anos com relação a isso, né? Porque é um absurdo que você tenha o gênio do crime abastecendo um partido político com recursos do participante de previdência complementar. É questão realmente de uma punição severa e, repito, recuperar esse dinheiro que foi desviado pelo gênio do crime. Então, dentro desse cenário, o que a gente nota, o que a ABRAP vem propondo, e já encaminhando para o meu final? Nós temos cada vez menos a presença do Estado provedor, como eu me referi. A previdência complementar é algo de muito tempo. Ela é diferente de um prédio que você compra um andar na planta e você vê subindo os andares ali, pô, vai chegar o meu. A previdência complementar é um contrato. Você tem 2 elementos fundamentais inseridos nesse contrato: transparência e credibilidade vinculada à confiança. Dentro dessa estrutura você precisa, e hoje a previdência complementar, as entidades 108, a Funpresp, por exemplo, a Petros, por exemplo, a Previ, o Conselho Deliberativo, que é o órgão maior, correspondente a um Conselho de Administração numa SA, você tem 6 assentos. 3 da patrocinadora, 3 dos participantes eleitos. No Conselho Fiscal, você tem 4. 2 eleitos pelos participantes e 2 indicados pela patrocinadora. Eleitos e garantida a vaga da presidência do Conselho Fiscal para voto de Minerva. Os participantes. Então, a Previ tem 120 mil participantes, eles elegem o presidente do Conselho Fiscal. A Petros também. Onde estava o presidente do Conselho Fiscal quando houve esse desvio? E, de novo, muitas das vezes o gênio do crime faz de uma tal maneira que você não consegue identificar naquela estrutura de governança. Mas algo falhou. E aí, dentro dessa estrutura de certificação, de profissionalização, a gente entrou e fomos aprender na Ambima, no CONAR. Como é que é essa autorregulação? Então, a ABRAP já estruturou a autorregulação, nós estamos com quase 70 entidades, fizemos o primeiro código, que é o Código de Autorregulação no processo, na decisão do processo de investimento, e agora um segundo código, que é o Código de Governança Corporativa, para aquelas entidades que façam a sua adesão, ganhem um selo de certificação, um selo de graduação, para que isso possa demonstrar a modernidade, a blindagem que aquela entidade alcançou, para que se evite, né, aqueles desvios do gênero do crime. E, graças a Deus, repito, isso passou, o sistema administrou bem, e o sistema é muito mais do que essas 3 entidades. Mas, voltando à proteção, nós estamos falando de capitalização, nós estamos falando de liberdade do trabalhador, nós estamos falando do Estado cada vez menos influente. Precisamos proteger esse trabalhador. Precisamos proteger esse poupador que cada vez mais vai ter que tomar decisões na sua vida fundamentais. Então, dentro desse cenário, a gente discutindo em vários ambientes acadêmicos, científicos, nós conversamos muito com o professor Zé Roberto Afonso, do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, um especialista em contas públicas, e aí a gente resolveu estruturar um projeto de lei que visa dar proteção ao poupador previdenciário de longo prazo. É o que a gente chama de Lei de Proteção ao Poupador Previdenciário, LPPP. É algo muito parecido com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no nosso ambiente, porque entidades sem fins lucrativos não tem mercado de consumo, já é sumulado pelo STJ, e a gente quer buscar uma proteção para aquele trabalhador, porque não acontece o que aconteceu, por exemplo, no Fundo de Garantia, em que a gente sabe a deficiência na gestão dos recursos e o prejuízo é no bolso do trabalhador. A proposta tem muito esse viés de proteção e de fomento desse mercado. A gente precisa fomentar essa previdência para, de novo, trazer o maior número de pessoas. Eu tenho participante, né, nós temos lá na OAB Prev São Paulo, participante de 2 meses de idade, recém-nascido. Um casal de advogados, previdencialistas, de fato, fizeram um plano de previdência da OAB Prev São Paulo para um filho recém-nascido. Então, os senhores imaginem que, ainda que
aporte recursos num patamar de 100, 200 reais por mês, um jantar, né? Se você renunciar isso para fazer um apoio desse filho durante 30, 40 anos, esse recém-nascido vai poder chegar aos seus 30, 40 anos, até antes disso, para realizar um sonho. Fazer um curso de pós-graduação, deixar um pouco para a sua aposentadoria. Se você vai falar para o nativo digital, deixa o meu dinheiro aí 20, 30 anos, você não posso usar, não posso mexer, então você precisa criar um produto flexível, um produto que atenda o sonho também desse trabalhador. Então, nessa linha, a gente enxerga o poupador, o trabalhador, o participante, ele tem o direito a toda a plena transparência, ao desenvolvimento daqueles investimentos segundo seu perfil. Você opta por um perfil moderado, um conservador, você é que vai dizer. Para quem tem muito tempo para acumular recursos, você parte por um perfil mais agressivo, aplicando um pouco mais na renda variável. Para quem está na iminência de se aposentar, não dá para correr muito risco, você vai mais na renda fixa, você faz a opção. Então, essa proposta de legislação é para a gente dar ou ampliar essa proteção de longo prazo que o trabalhador tanto precisa. A gente vai estar com esse projeto pronto, codificado. A promessa é que daqui a 30 dias. Já tivemos conversando com o deputado Rodrigo Maia, com o presidente da Câmara, e também com o deputado Kim Kataguiri, que seria o nosso interlocutor no ambiente do parlamento. A gente tem uma pauta no parlamento com 7 projetos, e aí já me referi, lucro presumido, PLR, quem aportar um PLR no plano de previdência, isenção, alíquota zero para quem poupar mais de 20 anos, a alteração da opção tributária. Hoje o Brasil tem uma das zonas mais desenvolvidas, que é a 11.023, de 2004, da questão tributária, é regressiva, é progressiva, só que você tem que fazer essa opção não quando entra num plano, mas quando você vai gozar de benefício. Enfim, são medidas que a ABRAP acompanha no sentido de fomentar, a exemplo desse projeto de lei do poupador, de trazer garantias para o poupador. Repito, algo como o Código de Defesa do Consumidor, que está com muito apelo. A gente tem esse momento fundamental de fortalecimento, de revisão, de discussão do novo regime previdenciário brasileiro. Então, eram essas rápidas palavras. A ABRAP está à disposição da magistratura brasileira, dos senhores. É o maior, a gente faz anualmente o maior congresso de fundos de pensão do mundo. Tivemos agora aqui em São Paulo 4.000 pessoas discutindo com o ambiente internacional, discussões trazendo formadores de opinião de outros continentes, discutindo previdência complementar e como é que a gente faz para chegar ao maior número de pessoas, que 3% da PEA é muito pouco, 14% do PIB é muito pouco, e o Brasil precisa de investimento de longo prazo, a população precisa de proteção adicional, porque o INSS não vai ser capaz de permitir uma qualidade de vida na inatividade. Era um pouco disso, mais uma vez, agradeço Vossa Excelência aqui pelo convite e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito bem, parabéns, Luiz Ricardo, pela exposição. Bom, eu, como mediador aqui, não posso deixar de fazer a parte da provocação. Até uma pergunta que o Dr. Omar fez ontem, enfim, esse modelo de transição de repartição para o modelo de capitalização, primeiro que a nossa geração está meio que ensanduichada no meio de tudo isso, né? Estamos no modelo de repartição que sempre esteve em vigor aqui no Brasil, e a transição terá um custo muito grande, esse modelo de capitalização. Então, temos a notícia pelo Dr. Teodoro, que com certeza é muito mais informado do que eu, em relação à capitalização, como que já há uma PEC no forno, aí, né, ou para ser proposta no ano que vem, no Senado, que já se comprovou que é onde a casa onde essas propostas têm maior aceitação, tem vida mais fácil, e provavelmente será aprovada, e a discussão é sempre mais difícil na Câmara. Como que se faria na prática essa transição, né, tendo em vista o alto custo? Eu não conheço o modelo que o Luiz Ricardo falou, do professor Hélio Zilberstein. Confesso que eu fiquei bem curioso e vou examinar. E
estamos partindo de... eu acho que a nossa realidade atual, infelizmente, não é tão próxima da Suécia e dentre os países nórdicos, é mais próxima do Chile, né? Conquanto que no Chile tenhamos tido problemas devido ao modelo, e que não é esse o modelo que se propõe ser implantado aqui no Brasil, essa transição certamente será dolorosa, será árdua, terá um grande custo. E sendo o país mais desigual do mundo, quer dizer, há uma grande massa aí de pobres, de pessoas que não poupam porque não podem, e não porque não querem. Eu acho salutar que se desenvolva uma cultura de poupança, né, que realmente não existe no Brasil, muito importante, fundamental. O regime de repartição realmente parece que não é sustentável a longo prazo, mas como se faz essa transição, a minha primeira pergunta, eu sei que deve ser uma resposta ampla, mas, né, vou tentar sintetizar, e como incluir os pobres, aqueles que não podem poupar nesse primeiro momento no regime, quer dizer, haverá no mínimo uma, 2 gerações de pobres que estarão sem cobertura, né, porque o regime de repartição, pelo que os senhores colocaram, está fadado ao insucesso e à falência, e também não vão poder contribuir e não vão poder entrar nesse regime de capitalização nesse primeiro momento. Quer dizer, como que essa geração ou algumas gerações desses pobres vão fazer essa transição? Se me permite, né, eu acho que, de fato, a Previdência Complementar, em tese, é direcionada para quem ganha acima do teto, né, porque, em tese, o Estado estaria dando a proteção para quem, evidentemente, tem uma remuneração menor. Na nova Previdência, né, que o governo vem falando muito de nova Previdência, né, porque traz um novo viés, de novo, nós vamos ter um regime híbrido. Não podemos abandonar o regime de repartição simples. Precisamos continuar tendo um primeiro pilar com um cobertor mais curto, com um teto menor, tirando as pessoas do estado de pobreza. Então, evidentemente, essas pessoas do primeiro pilar, que serão absorvidas, protegidas pelo primeiro pilar, terão condições de poupar, até porque estarão atendidas aí na sua reposição pelo governo. O custo de transição, diria para Vossa Excelência que isso é questão para economista, né? Mas a gente até arrisca um pouco, dentro da estrutura da FIP, né, que o pessoal da FEA USP estruturou, eles não trazem todo o fundo de garantia para capitalizar, eles trazem parte do fundo de garantia, a outra parte serviria para ajudar no custo de transição. Parte do PIS também viria, mas não a sua integralidade, aí, de novo, precisa fazer conta, e haveria uma diminuição na capitalização, e aí, dentro da estrutura progressiva, de alíquotas de contribuições sociais aí no âmbito de empregador e empregado. Dizem os economistas que este custo de transição, nesta modelagem, estaria sendo amenizado e estaria aí dentro desse processo de transição, nos que estão num regime antigo, para os que estão já participando do novo, haveria tempo para amenizar a transição e poder, com parte deles, capitalizar. Aí precisa fazer conta, e advogado é péssimo de conta. Bom, vamos lá. O custo realmente seria algo estratosférico, né? Isso já foi bastante ventilado. Com relação ao modelo do professor Hélio, se não me falha a memória, aí você me corrige, dentro do que dos Emerstein, que eu tinha visto, a proposta é garantir um mínimo, né? Garantir um mínimo, flexibilizar bastante, o que já está flexibilizado de legislação trabalhista. Então, é isso que é a utilização do FGTS. Na verdade, o professor Hélio, ele defende, acho que nem teria que ter, se não me falha a memória, né? O depósito do FGTS é um modelo bem para frente, digamos assim, do ponto de vista liberal, e, com certeza, teria que ser objeto de bastante debate, e espero aí poder participar de alguns sobre esse modelo, que já foi ventilado, não é um modelo novo do professor Hélio, é bastante conhecido, desde 2002 ele defende esse modelo, desde que a gente teve um problema, não um problema, mas digamos que um estímulo com relação à Bolsa Mundial, e aí teve a quebra, e nesse momento o pessoal da FEA USP, catalisado, claro, no professor Hélio, ele já vem defendendo esse modelo, basicamente, que é um modelo que o MBL abraçou também, através do deputado Kim, como já foi dito aqui pelo professor, né, professor Ricardo, que ele disse que não é professor, mas a gente viu que ele é
um professor, sim, conhece tudo de cabeça, é sempre uma alegria. E eu tenho dito isso muito, Ricardo, que se tem algo que me deixa feliz e que me mostra que talvez alguma coisa de certo eu fiz na minha vida, são esses momentos de poder participar com quem eventualmente a gente estudou. Não é, já estudei muito o professor Ricardo, já tive muitas palestras, né, faz um trabalho brilhante. Agora, o que nós não podemos ter, sendo objetivo na questão da resposta? Do meu ponto de vista, isso eu venho defendendo bastante, não tem como nós não termos um mínimo de braço estatal no nosso país. A gente não consegue atingir. Agora, é lógico, pessoal, a gente também não pode querer, como alguns defenderam, e até institutos, vergonha alheia, diga-se de passagem, de que a gente teria que ter sistemas previdenciários regionais. Isso não existe. Não tem como eu comparar a expectativa de sobrevida de quem vive no Sudeste com quem vive lá no Nordeste. Até porque, quando se faz uma estatística de sobrevida, é em âmbito nacional. Agora, é lógico, a gente tem que tentar chegar à perfeição, que é atender todo mundo. Mas não também podemos esconder que nem países ultracapitalizados, que são as maiores potências mundiais, China, Estados Unidos, também têm suas mazelas do ponto de vista previdenciário. Japão e Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia, são os países que mais aumentaram o índice de suicídio. Porque lá, diferentemente daqui, o cara, quando vai para a pobreza, é uma desonra, ele acaba se matando. Então, é lógico que é uma preocupação natural. Você convencer, primeiro, com relação à educação financeira, que foi o que o Ricardo muito bem colocou, como chegar para alguém agora e falar, cara, durante 30 anos, você não pode mexer nesse dinheiro aí. Você tem que ir poupando para garantir um futuro. As pessoas aqui são imediatistas. No nosso país, nós somos imediatistas. Então, é mais difícil. Então, acho que é um convencimento. A imprensa, em algum momento, trabalhou contrário a isso, porque noticia muito mais coisa ruim do que boas, e existem coisas, situações positivas, sim, e tem que ter transparência. Doutor Otávio, na minha opinião, tem que ter transparência nessa questão da transição de valores, e até para não ficar um discurso antagônico. Porque se eu estou fazendo algo mudando um sistema, porque se alega que ele não é mais, que ele está capenga, e a repartição simples, mundialmente falando, me parece que vem capengando mesmo, eu não posso, ao mesmo tempo, trazer um custo sem dizer, né, mostrar da onde que virá esse aporte orçamentário. Ótimo. Eu abri só para uma pergunta, devido ao adiantado da hora, e depois os professores vão continuar conosco, doutor? E a gente pode abrir no final para mais perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta agora? Deixar para depois? Todo mundo com fome? Então, vamos fazer um coffee break rapidinho. 15 minutos a gente volta.